Olá, você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre o reinado de Manassés, o filho do piedoso rei Ezequias. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Isso significa que ele nasceu nos 15 anos adicionais que Deus deu para Ezequias. Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. Foi um reinado muito longo e muito mau. Ele levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém ao pecado de tal modo que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel na época de Josué. Manassés não quis imitar o seu pai piedoso. Em vez disso, ele imitou um dos piores reis de Israel, Acabe. Ele abraçou a mesma adoração a Baal e a Aserá que marcou o reinado de Acabe. Ele também corrompeu a adoração do verdadeiro Deus, fazendo do templo um lugar de imagens de escultura e altares de ídolos, incluindo a adoração astrológica, pois ele construiu altares para todo o exército do céu. Nessa época, o Império Babilônico estava crescendo em influência e eles tinham uma atração especial pela adoração astrológica, o que provavelmente Manassés imitou. Ele também sacrificou seus próprios filhos ao deus cananeu Moloque, que era adorado com a queima de crianças. Também praticou adivinhação, usou bruxaria, feitiçaria e consultou médiuns e espíritas. Manassés atraiu a influência satânica direta por sua aprovação e introdução do ocultismo no meio do povo de Deus. Essas práticas se repetiram entre o povo de Judá praticamente durante todo o reinado de Manassés. Não deram atenção às promessas de Deus, que prometia proteção ao seu povo obediente. Além disso, eles foram voluntariamente seduzidos pelos pecados de Manassés e atraídos para pecar ainda mais. Ele fez tudo o que pôde para perverter o caráter nacional e destruir totalmente a adoração do Deus verdadeiro. E conseguiu. Essa atitude de Manassés nos mostra que arrependimento, reforma e reavivamento não são condições permanentes. O que foi realizado durante o reinado de seu pai em um momento foi contestado e revertido em outro momento por Manassés. O Senhor ainda falou com o rei e com seu povo, mas eles não quiseram ouvir. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Assíria, que vieram e prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com grilhões de bronze e o levaram para a Babilônia. Quando ele estava lá, em grande aflição, caiu em si e humilhou-se muito diante de Deus, implorando a sua misericórdia. Manassés não foi o primeiro e nem será o último a voltar-se para Deus após um período severo de aflição. Este é um exemplo do princípio de Provérbios 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Manassés foi criado por um pai piedoso, mas viveu desafiando a fé do seu pai durante a maior parte da sua vida. No entanto, no final dos seus dias, ele realmente se arrependeu e voltou-se para Deus. E Deus, então, graciosamente restaurou o arrependido Manassés e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. E só então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Charles Spurgeon disse certa vez que não se espantava nem um pouco com os pecados de Manassés, mas sim com a misericórdia de Deus que o alcançou. Agora imagine a surpresa do povo de Judá quando descobriu que o rei Manassés agora era um homem arrependido e convertido ao Deus de Israel. Antes de se humilhar e se arrepender, Manassés não se importava muito com a defesa de Judá e Jerusalém. Agora, com uma perspectiva mais piedosa, ele estava empenhado em melhorar a segurança do reino de Judá. Por isso, construiu uma muralha bem alta por fora da cidade de Davi. Também tirou da casa do Senhor os deuses estrangeiros, os ídolos e todos os altares que tinha edificado dentro do templo de Deus em Jerusalém. Também consertou o altar do Senhor, ofereceu ofertas pacíficas e ofertas de ação de graças e ordenou a Judá que servisse ao Deus de Israel.
A intenção do cronista, ao registrar a história de Manassés, é relatar os seus pecados para depois enfatizar o seu arrependimento genuíno e a pronta e graciosa resposta favorável de Deus. A intenção de Deus em deixar a história de Manassés registrada é para que nenhum mortal tenha razão para morrer em desespero dizendo: Deus nunca me perdoará. Por isso, leia novamente a história de Manassés, veja que há esperança até para o maior dos pecadores. E então diga para si mesmo: se a misericórdia de Deus o alcançou, então pode alcançar a mim também. E assim termina a história de Manassés, aos 67 anos de idade. Um rei mau, muito mau, mas que no final dos seus dias realmente se arrependeu e se tornou um rei bom. No entanto, infelizmente, seu arrependimento veio tarde demais para mudar a nação. Sua libertação e as reformas que fez não tiveram muito efeito sobre as pessoas que já tinham a idolatria enraizada em seus corações. Anos depois, os efeitos dos seus pecados ainda seriam mencionados. É provável que uma das maiores tristezas de Manassés, depois que se arrependeu dos seus pecados, tenha sido que seus filhos e outros que foram influenciados pelo seu pecado também não se arrependeram. Quem assumiu o trono no lugar de Manassés foi seu filho, Amon, na época com 22 anos. Ele reinou por apenas 2 anos e fez o que era mal diante do Senhor, como seu pai havia feito, só que não se humilhou perante o Senhor como seu pai fez. Quando o rei Amon completou 2 anos de reinado, seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Ele tinha apenas 24 anos. Então, o próprio povo executou todos aqueles que conspiraram contra ele e colocaram seu filho Josias como rei em seu lugar. E acreditem, a única contribuição positiva que Amon fez para a história de Judá foi produzir um dos melhores reis para sentar no trono em Jerusalém. Os detalhes do reinado desse rei, que iniciou quando tinha apenas 8 anos de idade, você confere amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.